Olá, obrigado por clicar nesse vídeo. Bom, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente existe uma mensagem aqui do universo para você. Nós teremos uma tela de seleção, onde nós faremos repartição de grupos. Cada grupo vai escolher um cristal e esse cristal vai direcionar essas pessoas a uma mensagem específica. Essa é uma mensagem atemporal, não interessa qual seja o momento que você está recebendo ela, se é assim que ela saiu ou se é daqui 3 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei. Independente do tempo, essa mensagem ela é para chegar para você no momento certo. Para você que não me conhece, eu sou o Lo-Fi Tarô, prazer em te conhecer e vou ser o seu tarólogo aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. A gente vai fazer essa leitura com 2 baralhos. Um vai ser esse daqui, que é um oráculo. É o Oráculo de Delfos, bem conhecido. E o outro a gente vai ler com as cartas de tarô que eu tenho aqui em mãos. Ok? Então são divididos em 2 partes, essas leituras serão divididas. Então é isso, eu vou sair daqui agora, vou deixar aí os cristais para você selecionar e ver qual que te chama mais atenção e onde está a sua mensagem. Então lá a gente conversa, ok? Bom, vamos lá, pessoal que escolheu a pilha de número 1. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vamos ver sobre qual vai ser o tema da leitura de vocês no dia de hoje. Vamos lá, limpamente, se permita ouvir o destino, ouvir o universo e entender qual é a mensagem para você. Ok, então nós temos a coroação, a caridade. E qual é a terceira carta? Oráculo. O guia. Então assim, nós começamos aqui a mensagem de vocês, grupinho número 1, com esse momento que você se encontra. Esse momento que parece ter sido encaminhado ou guiado até então. Parece que você chegou num ponto onde você finalmente está colhendo frutos ou está começando a recolher essa energia de impulso, de conseguir fazer as coisas, de ter mais liberdade, de ter mais poder de alguma forma. A gente tem aqui a carta da coroação que passa essa informação. A carta que lembra que você é uma pessoa forte, você é uma pessoa potente e principalmente é uma pessoa que agora está em um nível diferente, né? Que anteriormente estava talvez como uma pessoa que precisasse de ajuda, de auxílio, como se fosse uma pessoa que precisasse ser socorrida, né? E parece que você passou pela tempestade e você passou por esse momento de uma forma muito intensa, assim, e começou a aprender e desenvolver nesse meio tempo. O guia, pra mim, não fala de uma ajuda física, não fala de uma ajuda de uma pessoa que vem te socorrer, de um amigo, de uma amiga, da família. Não, eu acho que pra mim aqui passa muito a impressão de espiritualidade mesmo. A espiritualidade pegando na sua mão e te mostrando os melhores caminhos ou as melhores oportunidades pra sua vida, né? Pro seu viver, pro seu experienciar. Mas aqui é muito importante da gente entender que estamos falando de 2 fases. Uma fase anterior, onde você estava desapoderado, desapoderada, onde você se sentia para baixo, ou de repente em um nível diferente, e de repente as coisas se invertem, né? Por isso que a gente tem aqui a carta da caridade, que você acaba tomando a figura de auxiliadora ou auxiliador.
Então eu sinto que talvez você fosse a pessoa que precisava de ajuda, talvez ninguém tenha te ajudado, talvez ninguém tenha te estendido a mão. E você teve que passar pelas suas lutas internas ou pelas suas lutas, né, externas, às vezes, sozinho ou sozinha. E agora você tem um poder de ajudar pessoas que talvez estejam em momentos parecidos com o seu momento anterior. Eu não sei, aqui essa pilha tá me passando essa energia de ajudar, né? De ajudar. Então, assim, pra mim aqui pode ter pessoas que estão tentando ajudar a família, estão tentando ser alguém na vida, né? Entre muitas aspas, ter grana, ter dinheiro pra conseguir ajudar pessoas da família. Ou então tá tentando ajudar um amigo, uma amiga que tá em apuros ali. Não sei, tem alguma coisa aqui que você tem potência, você tem poder, força pra lidar com essa situação atual que auxilia outras pessoas. É basicamente isso que eu sinto inicialmente na pilha de vocês, tá? Grupinho número 1. Vamos dar uma olhada com as cartas de tarô, o que elas têm pra dizer pra gente sobre esse momento. Ok. Viraram muitas cartas. Quando viram muitas cartas assim, eu desconsidero, ok? As que caíram na mesa eu vou considerar. Então nós temos Cavaleiro de Ouros. Temos 6 de espadas. Ok. E mais tarô. Temos a carta da força. Então, realmente, aqui nós temos leões, leoas. Pessoas que estão fortes, né? Não só fisicamente, eu acredito, mas espiritualmente também. Então me parece que essa fase anterior foi necessária que você passasse ali por alguns labirintos internos, que você deixasse para trás algumas questões que você carregava no seu campo mental, né? Não sei, eu sinto aqui que talvez vocês tenham deixado muitas coisas sem solução, né? Sem uma completude, porque vocês entenderam que talvez não fosse agradável ou não fosse trazer algo bom, né? Ficar remexendo, ficar cutucando, ficar tentando entender, porque às vezes não dá pra entender. Essa é a questão, né? E eu sinto que vocês aprenderam isso. E aí foi só uma questão de abrir mão, né? Eu abro mão para que eu possa ser livre, para que eu possa estar livre e viver esse novo momento, que pode ser um apoderamento realmente financeiro, né? Porque aqui a gente tem o Cavaleiro de Ouros, ou pode ser um apoderamento da sua vida material, no sentido de, tá, eu não posso estar com essa pessoa por tal motivo, de forma material, talvez em questão de distância, talvez em questão de realmente estar próximo, então tudo bem, eu vou fazer a minha vida, eu vou construir a minha vida da forma que eu devo construir. Então é por isso que eu acho que tem tanto esse apoderamento, porque a força, muitas vezes, não é fazer força em si. Isso é o que a carta da força nos ensina, né? O Strength. É basicamente um leão e uma moça. E ela controla o leão com a força dela, mas não é uma força física. É uma força mental, é uma força espiritual. Ela consegue domar aqueles sentimentos, ela consegue entender o leão e o leão consegue entender a sua mestra. Então é por isso que essa carta, eu acho que ela faz muito sentido ela aparecer aqui agora, porque a gente tá falando de 2 etapas. Uma etapa onde você era desapoderado, e talvez esses sentimentos, esse leão, te devorasse, né? Pudesse te devorar, pudesse arrancar de você as melhores coisas que você tem. Mas não agora, né? Não na fase 2.0. Não na fase diferentona que você tá vivendo, que é uma fase que você tem se sentido melhor, você tem percebido que você tem mais força, que você tem mais a oferecer pro mundo. E se você não percebeu, e se você tá passando por esse vídeo aqui agora, é o momento, tá? Não é, se você ainda tá nessa fase ainda de coitadinho de mim, ninguém vai te ajudar. Você precisa se ajudar. Você precisa se reconhecer como uma pessoa forte. Nós não recebemos coisas nessa vida que nós não conseguimos lidar. A gente consegue lidar com tudo. Às vezes é difícil pra caramba, mas a gente consegue. E aí quando a gente supera aquele desafio tão difícil, né, tão monstruoso, de repente ele não parece tão difícil. De repente ele não parece tão monstruoso. Depois que a gente já entendeu que a vida tem momentos difíceis e que eles vão ser cruéis com a gente,
E a gente vai ter que fazer escolhas difíceis, a gente vai ter que abandonar algumas pessoas, a gente vai ter que abandonar alguns costumes, a gente vai ter que encerrar ciclos para que outros iniciem de uma forma mais poderosa. Não tem mais nada que barre a gente de viver uma vida mais confortável. Mesmo que talvez um pouco mais rígida, mais dura, mais casca grossa, talvez seja o que a Terra demande da gente, muitas vezes, né? Não sempre, é claro, a gente tem nossos momentos delicados, nossos momentos de sutilezas, né, de delicadeza, mas não sempre também, né? Tudo é um equilíbrio. E agora, na sua vida, eu sinto que você precisa de força, você precisa estar forte, né? Não só por você, mas pelas pessoas que estão à sua volta, de repente amizades, família, ou até um relacionamento mesmo, né? Então aqui a gente tá falando de um momento de, olha, acabou essa síndrome de ai, meu Deus, me ajuda, alguém me ajuda, socorro. A única pessoa, na verdade não pessoa, o único lugar que você pode recorrer em determinados momentos é a espiritualidade. O único lugar que você pode recorrer em alguns momentos é dentro de si mesma e dentro de si mesmo. Então você precisa aprender o que seus sentimentos estão te falando, né? O que sua mente tá te falando, e pegar um intermédio disso, medir realmente e entender qual é o caminho do meio. Um caminho que não é afobado, um caminho que é controlado e que através do controle te passa segurança. E é interessante enquanto eu tô fazendo essa leitura, porque eu lembro que eu vi um vídeo recentemente de uma pessoa, eu não lembro, é uma atriz brasileira, eu não lembro. Eu acho que é atriz, nem lembro se é atriz também. Mas enfim, que ela falava que se você for obrigada a fazer uma escolha, a resposta é não, né? Tudo que for pra você fazer no impulso, a resposta é não. E eu acho que faz sentido aqui agora, porque falar não também é apoderador, né? Se alguém te empurrar pra alguma atitude, se alguém te empurrar pra alguma escolha, é melhor que a resposta seja não. Porque você não tem tempo pra digerir, você não tem como entender, você não tem como processar. E agora eu sinto que você tá nessa fase que você vai ficar uma pessoa talvez um pouquinho mais lenta. Não num sentido ruim, mas num sentido de as coisas têm seu determinado tempo. As coisas têm seu determinado período, sabe? Eu acho que você não volta mais pra fase de louco. Aqui a gente tem o louco que indica essas impulsividades, e pra mim é o contraponto talvez da carta da força em muitos aspectos, né? Aqui a gente tem o cachorrinho e o louco, lá a gente tem o leão e a moça, né? Que indica a fortaleza. E eu não sei, então talvez em muitos momentos da sua vida você tenha se sentido assim, pressionada ou pressionado a fazer algo devido ao tempo. A janela para fazer isso é muito curta, você precisa ir atrás, você precisa fazer, você precisa... E te empurram, e de repente você tá num momento desconfortável, você tá com pessoas desconfortáveis, em ambientes desconfortáveis, e eu não sinto que isso volte, sabe? Eu não sinto que isso vai voltar, eu sinto que você amadureceu. E se não amadureceu completamente, você tá passando por essa transformação agora pra chegar nesse ponto, entendeu? De que, olha, eu não vou voltar aos velhos costumes, eu não vou voltar à antiga eu, o antigo eu. Eu tenho a minha essência, mas é uma essência mais madura, é uma essência mais bem trabalhada, né? E aqui a gente tem a Imperatriz, que também traz essa questão da força, né? Essa questão da força do ponderar. A Imperatriz, ela não é impulsiva. Ela entende, ela compreende, ela processa, ela planta e colhe as coisas com muita calma, com muita delicadeza, com muita suavidade, não na impulsividade, no desejo, no desespero, né? Então aqui eu sinto quase como se houvesse um campo muito lindo onde você plantou muitas coisas, né? Muitas frutas, muitos legumes, e eles tendem a crescer e florescer e sair algo muito saudável dali, entendeu? Não que seja super divertido, não que seja super legal, mas é necessário. A questão é a necessidade das vezes a gente ser maduro ou madura, né? Em muitos aspectos da vida. E eu acho que esse é o momento de vocês, essa é a fase de vocês. Continue nesse caminho, não é um caminho ruim o que vocês estão fazendo agora nesse momento, não é algo negativo,
Tem muitas coisas sim que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que ponderar, que a gente tem que entender. Eu vou pegar mais um último oráculo aqui, só pra gente ver as energias principais da sua vida nesse exato momento. E se tem alguma coisa que a gente precisa se preocupar, tomar cuidado, né? Mas eu acredito que vocês já têm feito um bom trabalho. E negação. Ok, tá. Então a primeira carta é negação. Então temos sim algumas coisinhas a trabalhar aqui. Ok. Autoestima. Certo. Mudança. Tá. Então o que acontece? Me parece que algumas pessoas talvez fiquem com esse sentimento de, tá, eu sou quem eu sou agora, mas a troco de quê? Né? Sofri muito, fui muito machucada, muito machucado. Eu acho que agora eu não consigo mais amar, eu acho que eu não consigo mais me envolver, eu acho que eu não consigo ir atrás de algumas coisas. Não sei, eu acho que quem chegou até aqui nesse ponto desse vídeo é porque ainda tem dúvida ou ainda tá nesse processo de negar essa mudança, negar essa transformação. A gente tem negação, autoestima e mudança, sabe? Talvez você não queira abrir mão dessa parte mais doce, ou você não queira abrir mão dessa parte mais inocente, você sinta falta disso. Mas, como eu tô dizendo aqui desde o início, eu acho que é uma questão de equilíbrio, sabe? De polaridades. Você não precisa abrir mão totalmente de quem você era. Você não precisa nunca mais agir como louca, como louco. Você pode de vez em quando. Mas é importante que você entenda que mesmo isso é uma escolha. E mesmo isso pode trazer coisas positivas ou negativas. Só que agora a diferença é que você tem a maturidade. Você mordeu o fruto, você entende. Você entende que suas ações vão ter consequências. E isso não tem como ser removido, entende? Você sempre vai estar mais madura e mais maduro. Depois do que você passou, depois do que você vivenciou e experienciou, isso não é uma maldição. Muito pelo contrário, é uma bênção. Você entende? Bom, vamos para uma última carta pra gente finalizar essa leitura. Vamos lá. Expedição. Você já tem suas respostas. Então a verdade verdadeira é que no fundinho você entende que o que você tá fazendo, o processo que você tá fazendo é necessário para que você seja quem você é. Para que você evolua de uma forma bonita. Dolorosa? Sim. Mas a gente tá na Terra, né? Então a gente releva algumas coisas. Então tem sim uma evolução aqui acontecendo. Eu sei que causa um pouco de angústia, um pouco de amargor, essa questão do transformar, mas ao mesmo tempo é muito importante porque você leva consigo ainda um pouco de você do passado. Mas tudo muda, tudo se transforma. Essa é a essência da vida, né? E agora eu tô vendo borboletas mesmo saindo do casulo. Então assim, tá tudo bem, o mundo muda um pouco o aspecto dele pra gente. Mas é importante essa mudança, porque essa mudança é a continuação do que um dia já foi. E a continuação do que um dia já foi é importante para que as coisas continuem andando. Se a gente parar naquele momento, naquele passado, naquela vivência, então a gente vai estar numa fotografia e a gente não vai estar na vida, né? Então pausar a vida é como pausar um filme. Você vai ficar travado naquele momento e não vai conseguir ver o que tem adiante. E ninguém quer isso. Ninguém quer ficar paralisado. Então se permita. Abra o seu coração para essa transformação. Veja a beleza que existe na transformação. Veja a beleza que existe da passagem da inocência para a maturidade. E se encontre no meio. Esteja no meio. Seja inocente nos momentos que for necessário que você seja. Seja rígido nos momentos que forem necessários. E a vida segue dessa forma. Então, se tiver que fazer escolhas nesse momento, não faça no impulso. Pensa bem, mastiga, entenda, e aí você faz a sua escolha. Você dá o seu próximo passo. Tá bom? Bom, grupinho número 1, essa é a mensagem que eu tenho pra vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Espero que o vídeo tenha ressoado
com a sua essência, com o que você tá vivendo. Se você gostou do vídeo, peço por gentileza que você deixe um like, um hype, isso ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito ou inscrito ainda, considere se inscrever para receber mais vídeos como esse semanalmente. E se você acha que aqui nesse vídeo pode ter uma mensagem para algum amigo, pode enviar, porque provavelmente tem, né? Temos 3 pilhas aí. Inclusive, se você sentir vontade também de ver uma das outras 2 pilhas, eu incentivo que veja. E veja se ressoa alguma coisa ou a pilha inteira. Às vezes é uma continuação disso aqui, tá bom? É isso, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, oi, grupinho número 2, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já tô com os decks separados aqui. Vamos iniciar com o Oráculo de Delfos, ok? Pra ver qual é a mensagem que o universo tem pra você, a espiritualidade tem pra você. Vamos lá, abre o coração, a mente. Primeira carta, a reflexão. Ok. Segunda carta, o inferno. Esses coraçõezinhos não são do deck não, tá? São adesivos que eu coloquei pra poder usar as cartas no YouTube, né? Pra não ser barrado aqui. E temos a liberação. Ok, tá. Entendi. Seguinte, galera. Vocês têm vivido um momento meio perturbador, né? Vocês têm vivido um momento aí que tá tirando a sanidade, que tá tirando o sono. Muitas pessoas aqui não estão conseguindo dormir, muitas pessoas estão com insônia, muitas pessoas estão com medo do que vai ser a vida daqui pra frente. Tem essa sensação de desespero, né? Essa sensação de agonia profunda. Por isso que a gente tem o inferno. Mas grupinho número 2. Essa fase tá pra acabar. Eu sinto que talvez vocês estejam empurrando com a barriga alguma coisa. Vocês estejam empurrando essa situação desconfortável, porque talvez seja o seu inferno que você conhece, seja basicamente a vida que você sempre levou, e ela é desconfortável, mas ela é confortável ao mesmo tempo. E nós temos a carta da liberação, que vem aqui dando um pontapé inicial de, ó, chega, sabe? Acabou. Você ainda tá nisso. Você ainda tá vivendo dessa forma, nesse desconforto, só porque é o que você conhece? E até quando você fica nisso? E até quando você permite que pessoas tirem de você o seu melhor? E até quando você permite que ambientes te suguem a energia, te drenem? A verdade é que você já tem pensado sobre isso há muito tempo. Sobre como é ser feliz, estar feliz pra você. E tem muita coisa aqui que te deixa feliz e que você deixou de lado. E mesmo assim, parece que você tinha entrado um pouco nesse caminho de transformação, a galerinha do grupo número 2 aqui, e aí do nada quis continuar onde estava, porque era mais confortável. E as cartas iniciais já vêm falando assim, ó, bora acordar, né, gata? Bora, gato. A vida anda, as coisas acontecem, você vai ficar nesse sofrimento, nessa agonia até quando? Ninguém vai vir te resgatar aqui, não. Aliás, já estão vindo, né? Porque a gente tá falando aqui com a espiritualidade, a gente tá falando aqui com o universo. Então aqui a mensagem já tá sendo dada, na verdade, né? Eu tô falando de forma física. De forma física, ninguém pode te tirar do seu inferno, pessoal. Olha só. A gente falando de inferno até agora, a primeira carta que abre no tarô, o diabo. Então, assim, aqui a gente vai ter que rever relacionamentos, a gente vai ter que rever pessoas na sua vida, tá bom? Isso aqui tá com cara de chefe chato, tá com cara de pessoas desagradáveis, namorados exigentes, então tem que tomar um pouco de cuidado aqui, tá bom? Eu acho que não é um grupo que tá muito positivo. Eu acho que até por conta de ter começado um processo de transformação e não ter finalizado ele. Eu sinto que existe uma nova era pra você, existe um novo você te aguardando. Por isso que nessa carta do Sol a gente vê, né, ali os girassóis, bebê, iniciando esse novo processo de vida feliz, de vida, sabe, que traz coisas boas, de fato. Traz uma estabilidade.
E aí você vê que o seu confortável, na verdade, estava desconfortável. E que o confortável agora é um outro momento. Mas aqui, eu não sei. Grupinho número 2, me passa muito a impressão de que vocês tendem a se estabelecer. Então vocês fazem mudanças, vocês fazem algumas mudanças, aí vocês param. Aí vocês mudam um pouco mais e aí vocês param. Então assim, eu sinto que vocês têm uma tendência de se paralisar, de se travar um pouco. E você não pode agir dessa forma, você não pode entender o mundo dessa forma. Porque entendendo o mundo dessa forma, quando você estiver em situações ruins, com pessoas ruins ou, né, momentos ruins que vão te drenar, você não vai conseguir sair deles. Porque é mais confortável do que fazer uma movimentação. E aí que tá. O conforto no desconforto. E isso se arrasta até quando? É como se você estivesse parando ali a sua evolução espiritual. É como se você estivesse paralisando o seu estar feliz. E quando você chegar nesse momento feliz, eu não acho que você deva parar de novo. Eu acho que você deve continuar buscando, porque a vida é uma eterna busca, né? A vida é um eterno desenvolvimento. Então a felicidade, ela tá presente na nossa vida em alguns momentos, não o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Não tem como, né? Isso não é algo debatível, isso não é algo questionável. Não é. Ai, mas e se eu manifestar? Você vai manifestar, você vai viver uma vida mais direcionada, mais condicionada, né? Com mais confortos, talvez. Mas não significa que você não vai ficar triste. Não significa que você não vai ter momentos ali que você vai precisar de força novamente. Mas por isso que aqui é importante entender que as coisas precisam continuar andando, sabe? Eu vejo um trem realmente percorrendo ali o trilho e tudo mais. Então, pra mim, é meio que isso. É permitir que as coisas andem, se transformem. E eu acho que talvez aqui tenham situações que você tá empurrando com a barriga, que talvez algumas pessoas até te prendam mesmo, né? Que algumas pessoas estejam prendendo a sua energia. Mas que precisa de uma liberação. Que precisa de uma transformação. E isso só pode vir internamente, de você, né? Então eu quero ver aqui quais são as energias que estão mais presentes no campo de vocês. Vamos lá, grupinho número 2, concentração. Primeira carta, perdão. Tá, agora eu fui bombardeado por várias palavras. Segunda carta, inveja. Terceira carta, empatia. Aqui a gente pode estar falando de você literalmente estar quebrando ali talvez um acordo ou talvez uma vivência com pessoas do seu ciclo mais interno, tá? Amigos, amigas, namorados, namoradas, né? Me passa essa sensação de não sei, as coisas não estão como elas deveriam, sabe? E não, eu não culpo a pessoa, eu perdoo a pessoa, mas eu não quero mais estar nisso, eu não quero mais estar dessa forma. E aqui a gente tem dois caminhos. Ou você se impõe e começa a conversar de uma forma mais adulta, né, de uma forma mais madura. Ou então você abre mão para que você possa viver o novo. No caso da galera aqui que for para trabalho, né? Não sei, eu acho que se for para trabalho aqui, eu não sei se eu insistiria nesse ambiente, entende? Perdão, inveja, empatia, não sei, sabe? Me parece um ambiente meio tóxico, meio morde-a-sopra. Dentro do relacionamento também. Mas assim, eu acredito que quando a gente tem alguma coisa para viver com a pessoa ali ainda, eu posso chegar aqui pra você e falar assim, ai, se libera dessa situação, sabe? Vai embora, sai. Você merece o melhor, você merece o melhor. Mas às vezes você tá ali no período de reflexão, talvez você tá aprendendo alguma coisa. Mas você tem que entender que escolher estar ali também é uma escolha de paralisação, né? É uma escolha de stop. Eu quero que a vida paralise. A mensagem do grupo número 2, na verdade, tá bem parecida com a do grupo número 1, mas eu acho que são momentos diferentes, né? Aqui eu sinto que a tempestade, ela tá muito presente. As emoções estão muito à flor da pele. E o impulso também tá bem presente aqui.
eu acho que vocês merecem mais, sabe? Seja de qualquer campo, seja em qualquer campo que a gente estiver falando aqui. Na verdade, eu acho que o universo vem falando, olha, você merece coisas melhores, né? Você merece estar bem, você merece colher frutos bons. E se você ficar nesse campo seco, nesse campo árido, como que a gente vai fazer para desenvolver isso? Como que a gente vai fazer para plantar? Como que a gente vai fazer para construir no nada? Sabe? Não dá, é complicado. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma última carta. Biblioteca. Assuma o controle da sua narrativa. Então eu queria tentar uma coisa a vocês, né? A gente tá falando aqui da carta do diabo, que tem essa questão de controle. A gente tem a carta da liberação, que mostra também que você tá sem poder. A gente tem a carta do inferno, que novamente tange esse aspecto do controle. E agora a gente tem a carta da biblioteca, que passa a mesma sensação de que você está presente em narrativas que não te cabem. Você está vivendo a vida ou sendo colocado de uma forma que não é a sua forma, não é o seu formato. Você está sendo representado ou representada por um personagem que não te cabe. Às vezes a pessoa tá até te demonizando aqui de alguma forma, a pessoa tá te vilanizando de alguma forma. Às vezes a pessoa tá fazendo escolhas por você. Às vezes o ambiente tá te condicionando a fazer coisas que você não se sente confortável. Então, a gente precisa se reapoderar aqui. Vocês viram o tanto de carta de controle que tem aqui? É bizarro, assim. Tá num nível que você permite literalmente que as pessoas assumam o controle da sua vida, ou que as situações assumam o controle da sua vida, que as situações te condicionem a escolhas erradas, e você permite. Então, assim, não adianta. Uma forma que a gente pode ler aqui também é você se apoderando, você entrando nesse posto de rei de espadas, né? Nesse posto de, olha, então, já que a vida exige que eu faça escolhas, eu vou escolher com a minha racionalidade. Então eu vou começar a pensar por mim mesmo, por mim mesma. Não vou fazer coisas de forma impulsiva. Eu preciso de me liberar, eu preciso me soltar disso aqui, mas eu preciso pensar como eu vou fazer. Tá tudo bem, você tá na reflexão, de boa. De boa, ninguém vai te empurrar na beira do precipício, mas eu sinto que você já está empurrando com a barriga há um tempo, entendeu? Então, se você tiver que racionalizar aqui, senta, sei lá, escreve, pesquisa, estuda, cria um daqueles organogramas, não sei, tenta entender a sua situação melhor, tenta se ver como um personagem de uma história de um lado de fora, né, de uma perspectiva talvez diferente, porque não dá pra continuar dessa forma que tá aqui, grupinho número 2, ok? Então, a mensagem que eu tenho pra vocês, eu sinto que é essa. Muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, por gentileza, deixa um like, um hype, isso ajuda muito o canal. Se você sente que esse vídeo pode servir para mais alguma pessoa, pode mandar para ela, porque muito provavelmente pode. E se você sente que existe mais alguma mensagem para você em algum lugar aqui nesse vídeo, em alguma outra pilha, sinta-se à vontade para assistir, tá bom? Se você não é inscrito ou inscrita ainda, por gentileza, considere se inscrever, isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso. Muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo momento. Um beijo. Oi, grupinho número 3. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos começar aqui já com o Oráculo de Delfos, para ver o que a espiritualidade tem para te falar. Gente, eu não vi nenhuma carta. As cartas caíram todas deitadas, basicamente. Os sonhos. A indecisão. A inspiração. E a timidez. Ai. Vocês estão com ideias aqui, grupinho número 3. Quais ideias são essas? Aonde vocês querem chegar? O que vocês querem fazer? Eu vejo estrelas rodando o céu, como se elas estivessem inspirando mesmo, trazendo essa questão da arte, da sensibilidade, do desejar. Bom, vamos lá. Temos os sonhos, a inspiração. Pra mim, aqui é muito claro que vocês estão em um momento de reprogramação, né? De entendimento
do que vocês querem pra vida de vocês. E parece que vocês têm acessado aos poucos, assim, essa vida, né? Essa vida tem se aberto a vocês aos poucos. Mas aqui aparecem duas cartas interessantes, né? A gente tem a indecisão e a timidez. E pra mim, essas cartas me passam esse aspecto de que você quer uma vida diferente, que você quer algumas coisas diferentes, mas você tem um pouquinho de medo, um pouquinho de receio de não dar conta, né? Talvez. Ou de ser insuficiente pra fazer algo. E aqui, eu acredito muito que vocês são capazes. Mas não dá pra ficar nesse, ai, será que eu consigo? Será que eu posso? Pode. Consegue. Se as pessoas conseguem, por que você não vai conseguir? Agora, se vai exigir alguma coisa ou não, aí a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui nas cartas de tarô. Mas assim, eu gostei, vocês estão inspirados. Ai, e eu tô ouvindo uma música da Sabrina faz tempo. Agora ela tá rodando na minha cabeça e pode ser que tenha a ver com o rolê aqui. Que é House Tour, né? E pra mim, não necessariamente é muito a letra que tá falando, mas é mais o ânimo, assim, sabe? De estar animada com algo. De tipo assim, olha, eu tô criando a vida do jeito que eu gostaria, né? E a Sabrina Carpenter, nessa música, ela fala sobre a casa dela, que ela usa como se fosse ela mesma, né? Como se ela fosse representada pela casa. E aí ela fala, você quer dar um rolê na minha casa? Você quer... Eu posso te apresentar a minha casa. Eu posso te apresentar a minha moradia. Então a gente tem aqui a torre, a gente tem o mago. E aí o que esses dois arcanos maiores estão me falando? Eu estou reformando o meu palácio. Eu estou reformando, reestruturando a minha vida. Eu tenho as ferramentas necessárias. Eu tenho tudo que eu preciso para viver a vida que eu gostaria de viver. Eu sinto que você precisou abrir mão de algum sonho ou de algum momento. Não foi fácil, foi uma luta difícil. Mas você, através da racionalidade, precisou abrir mão de pessoas, de momentos, de vivências, para estar agora, nesse momento, onde você tem ali ferramentas o suficiente para gerenciar a sua vida da melhor forma, fazer as melhores escolhas. Ai, tá me passando muita vibe de alguém decorando uma casa. Muito, muito mesmo. Mas aqui entendam que a casa, ela pode ser um reflexo também da pessoa. Então a pessoa tendo um glow up de repente, sabe? Passando maquiagem, fazendo um corte de cabelo, usando umas roupas diferentes. Tá muito uma vibe aqui, tipo, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Então sim, grupinho número 3, vamos mudar a vida de vocês. Vamos manter essa energia. A espiritualidade tá vindo avisar que isso te dá acesso a coisas muito incríveis, a relacionamentos bons, a trocas sinceras, a trocas verdadeiras, puras, sabe? Eu sinto amizades chegando aqui e tendo conversas assim, tipo, sei lá, que você via em filmes, sabe? Que você fala assim, nossa, eu achei que eu nunca ia viver uma amizade assim, de repente eu tô vivendo uma amizade desse jeito, é muito louco. Ou então, esse relacionamento, tipo, tá muito cara de filme. De repente, meu relacionamento parece que virou, sei lá, um filme de cinema, uma comédia romântica linda. Não sei, eu sinto que vocês estão muito nesse campo de manifestação. E, tipo assim, tá no ponto certo, tá na medida certa para as coisas acontecerem. Impressionado. Impressionado. Ok. Foi pedido até para usar um outro deck com vocês. Beleza. Rei de espada, né, amores? Rei de espada. Aqui pra mim, passa essa sensação de que você teve que ser muito dura ou você teve que ser muito duro, né? E teve que fazer escolhas sérias, racionais. Não sei, diferente dos outros grupos, eu acho que você já viveu muita maturidade ou você já teve que fazer muitas escolhas doloridas, sofridas. Não sei, parece que já passou um pouco esse período, né? E aí você já aprendeu tanta coisa, você já evoluiu tanta coisa que eu sinto aqui como um benefício. Então toda essa parte de espadas aqui pra mim me fala mais de um momento anterior, sabe? Um momento de dor, um momento de sei lá, esforço tremendo. E parece que você chegou na maestria da racionalidade, né? Por isso Rei de Espadas. Então não sei, eu acho que aqui esse Rei de Espadas ele entra também como uma questão de projetos, assim,
sabe? Projetos tendem a prosperar muito. Você tá com um campo racional, com um campo da inteligência muito aguçado. Então, parece que você consegue ver oportunidades onde as outras pessoas não estão conseguindo ver. Fora o campo aqui que a gente falou do 2 de copas aqui, ó. Que 2 de copas é relacionamento bombando. Relacionamento de amizade ou de namoro não interessa. Relacionamentos, conexão, contato humano. E eu sinto que, assim, vocês não estão ainda no melhor estado, entende? Porque, querendo ou não, a gente tá saindo de um aspecto de torre aqui, né? A gente tá com o mago. Mas, assim, a questão é, tenho todas as ferramentas. Eu tenho a equipe necessária para reconstruir esse palácio do zero. E eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo. Mas eu não sei, aqui passa a sensação de que talvez vocês estejam com uma insegurançazinha de fato, seguir os seus desejos, seus sonhos, ir pra frente com as coisas, né? E a espiritualidade vem falando, não, pelo amor de Deus, né? Ou, acorda, né? Olha o tanto de coisa que você já fez, olha o tanto que você já caminhou. Você tá no caminho certo, sim, né? Vamos abraçar essa energia aí de transformação. Bom, vamos pegar uma carta aqui, umas cartinhas desse oráculo pra gente ver quais são as energias principais na sua vida agora. A primeira energia, falha. Ok. Segunda energia, felicidade. Certo. A terceira energia, vamos lá. Aceitação. E a quarta, honestidade. Beleza, beleza. Então, aqui a gente tá falando realmente dessa transformação, né? Tipo assim, algumas coisas deram erradas e aí talvez você esteja com o pé atrás por conta dessa falha prévia, né? Tipo assim, as coisas deram erradas e tal. Mas não dá pra você escapar da questão que você tá feliz, porque eu sinto que você tá vibrando novo, entende? Então é como se você tivesse com uma energia muito autoastral, assim. Muito uma energia de estrela mesmo, uma energia de conquistar, de fazer, de decorar. Tem aqui, deve ser a pilha dos artistas de novo, porque, esse canal aqui ele tem muito artista, meu Deus do céu, é incrível. Então deve ser a pilha dos artistas de novo, então pessoas que têm ali o campo da imaginação muito aflorado, né, conseguem visualizar as coisas com clareza e tal. Mas eu não sei, eu sinto que vocês estão nessa fase que vocês precisam fazer coisas, né? Vocês precisam colocar em prática, porque também ficar só desejando, só ali, eu gostaria de fazer dessa forma, eu gostaria de manipular as coisas aqui para que elas ficassem corretas nesse local, nesse ambiente, nesse relacionamento, não sei, me parece que, sabe, já deu. Vamos realmente colocar a mão na massa aqui? Não vamos só ficar sonhando, não? Eu acho que é meio que isso. E a carta da honestidade, pra mim, ela passa justamente essa sensação de, olha, é o certo, é o correto. As coisas estão correndo o curso que elas deveriam correr, sabe? Se você falhou lá no passado ou se deu errado algumas vezes, é justamente pra você identificar os pontos e consertar. E isso é algo que você consegue fazer agora, né? Então eu não sei, eu sinto que essa fase te apodera, essa fase te traz força, mas é principalmente uma fase que te traz esse poder dentro da sua vida, que te traz conexões legais, que te traz momentos legais e oportunidades únicas que só você consegue enxergar, que só você consegue ver o caminho. E tá tudo bem, porque você é sua própria mestra, você é seu próprio mestre. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus, que pilha gostosinha, cara. Cinza, os fins são inevitáveis, ok? Então a gente tá falando aqui, com essa última carta, de que algumas coisas vão embora, né? Algumas coisas dão errado, porque elas precisam dar errado, né? Pra que a gente tenha um amadurecimento ali, pra que a gente tenha uma compreensão maior da vida. E mesmo essa carta tendo os fins são inevitáveis, pra mim ainda fala sobre inícios também, sabe? Porque assim, algumas coisas vão embora, algumas coisas dão errado, pra abrir espaço e oportunidade pra novas coisas. Então para de ficar com esse medo de relacionamentos darem errados, de estudos darem errados, de propostas darem erradas, porque se deu errado no passado, foi pra você aprender alguma coisa. Agora você entende que ficar repetindo o ciclo, se você já aprendeu, não faz sentido? Por isso que tem que ter essa aceitação.
Eu acho que a mensagem de vocês aqui no dia de hoje, grupinho número 3, é: eu aceito pra poder viver o novo e eu abraço o novo com muita energia. Porque vocês estão inspiradas e inspirados, mas vocês não estão movendo por conta de... como que eu posso dizer? Desse trauma que ficou do passado, sabe? De, ai, deu errado uma vez, aí eu tô com um medinho, assim, mas eu tenho tanta vontade, mas eu tenho medo. Ai, mas eu quero tanto, mas eu tenho medo. Pelo amor de Deus, né? Vivemos aqui na Terra, que a Terra é tipo isso aqui, no meio de uma galáxia gigantesca, sabe? Se pá, existem criaturas, seres, coisas que a gente não consegue nem conceber. Então, assim, a vida humana tem 100 aninhos aí, mais ou menos. Bora colocar pra rodar esses planos, essas ideias, essas reformas, né? Sejam elas internas, sejam elas externas. E vamos permitir que pessoas cheguem também pra desfrutar disso com a gente. Pra desfrutar, às vezes, da gente também, né? Vamos se permitir ser desfrutados, desfrutar, né? Desfrutação aqui até umas horas. Ai, não sei, essa pilha tá muito engraçadinha, tá muito legal. Eu acho que foi a pilha mais positiva do dia de hoje. E que eu acho que tá melhor encaminhada, assim, só tá com um pouquinho de timidez ou com um pouquinho de receio de conseguir continuar o caminho que você sabe no fundinho que você deve, que você precisa, né? Então é isso, grupinho número 3, muito obrigado pela presença de vocês no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ressoado com você, tenha feito sentido pro seu momento. Se você sente de enviar esse vídeo para mais alguma pessoa, pode enviar, muito provavelmente tem alguma mensagem aqui pra pessoa também. E se você sente também que pode ter mais alguma mensagem para você em outra pilha, pode dar uma olhada, porque muito provavelmente tem, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, num próximo momento. E se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva para ajudar o canal, tá bom? Um beijo, fui!